Vamos falar agora dos bastidores da política. Bom, caiu como uma bomba a notícia divulgada ontem, aqui no programa A Voz dos Vales, da Justiça, através de um despacho, dando ordem de cumprimento de uma sentença que já transitou em julgado, que caça o mandato e também os direitos políticos por 5 anos do prefeito de Frei Gaspar, Edson Alves. Ele foi condenado por um crime de improbidade administrativa. E nós fomos buscar informações para entender um pouco melhor desse processo, que na teoria, não deveria ter representado aí a perda do cargo e a cassação dos direitos políticos, até porque casos semelhantes já aconteceram com outros prefeitos e políticos da região, inclusive aqui em Teófilo Otoni houve um caso bem parecido da contratação de um secretário que ocupava uma outra função de educador no município, e aí foi movido um processo e foi feito um acordo de não persecução penal desse caso, e o prefeito daqui foi condenado apenas a participar de um curso para não incorrer mais no mesmo erro. Ocorre que no caso do prefeito Edson Alves, parece que a defesa dele acabou perdendo prazo em relação ao recurso que não chegou sequer a ser conhecido pela justiça, muito provavelmente por falta do pagamento de taxas processuais. Eu fui procurar o advogado Dr. Luiz Gomes. Por que o Dr. Luiz Gomes? Porque é um advogado que é um profundo conhecedor da área de ações de improbidade administrativa, já atuou em diversos casos desta natureza, inclusive para políticos e autoridades aqui da nossa região e do nosso estado, para que ele fizesse, como advogado, uma análise do processo e do que aconteceu para culminar na decisão da sentença transitada em julgada, cassando o mandato do prefeito Edson Alves e também os seus direitos políticos. E também o que pode acontecer, visto que a defesa do prefeito Edson Alves entrou com um agravo e também com uma ação rescisória que ainda precisam ser analisadas pelo Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. O doutor Luiz Gomes explica pra gente aí, dentro da visão dele, dos conhecimentos dele, como advogado, mas que não tem ligação com nenhuma das partes do processo, todo o transcorrer desse caso aqui no programa A Voz dos Vales. Na verdade, essa situação que envolve aí o prefeito Edson, ela é um pouco até atípica, porque ele, pela análise do processo, a gente percebeu que ele foi processado pelo Ministério Público, na primeira instância, e ao final desse processo houve uma sentença condenatória que, como você bem pontuou, tornou inelegível pelo prazo de 5 anos e aplicou também uma multa de 10 vezes a remuneração que ele recebia à época. Ele entrou com um recurso, que é a via normal que todos fazem, combatendo essa sentença. Entretanto, o recurso que ele aviou, esse recurso ele não foi conhecido pelo tribunal. E o que significa isso? O tribunal não chegou a analisar o mérito dessa condenação que ele teve, por questões processuais, referente aí ao preparo, que diz respeito àquelas questões das taxas que são pagas para análise do processo. Então, o mérito dessa condenação dele não chegou a ser analisado pelo tribunal. E aí, em razão disso, o tribunal atestou o trânsito em julgado da decisão e o Ministério Público aqui, na comarca de Itambacuri, promoveu o cumprimento de sentença, que nesse caso, uma vez que ele tinha se tornado inelegível, por 5 anos, o cumprimento de sentença traz, como consequência aí, a saída dele do cargo, e a substituição pelo vice. Então, o Ministério Público está promovendo esse cumprimento de sentença. A defesa, do prefeito Edson entrou com um agravo, que é um recurso aí que é utilizado no cumprimento de sentença. Esse agravo ele está no tribunal, ele está concluso lá, aguardando a análise da relatora, que é a desembargadora Maria Inês Souza. A defesa também do prefeito aviou também uma ação rescisória. O que é uma ação rescisória? A ação rescisória ela visa anular uma sentença, que já tenha transitado em julgado por algum erro, ou aplicação equivocada de uma lei. Tem outras circunstâncias também, mas no caso dele a defesa argumenta, que ele seria beneficiário
da retroação da nova lei de improbidade administrativa, que alteraria a situação jurídica dele no processo. Então, essa ação rescisória, ela está no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aguardando, assim como o agravo. Inclusive a relatora é a mesma desembargadora, ela cuida do caso, tanto da rescisória quanto do agravo, está aguardando aí uma decisão sobre a análise de um pedido de antecipação recursal, de tutela de urgência, para ver se consegue suspender os efeitos do cumprimento de sentença e mantê-lo no cargo, mas ainda aguarda a análise aí desse pedido no tribunal. Agora, doutor, aparentemente seria uma situação simples de ser resolvida, principalmente após a mudança da lei de improbidade, já que hoje, pela nova lei, isso não caracterizaria, inclusive, a perda do mandado, dos direitos políticos. Aconteceu um caso até muito parecido com o prefeito de Teófilo Otoni, no caso do secretário John Sleno, e que o prefeito, naquela época, assumiu o erro, fez um acordo de não persecução criminal, não persecução penal, e acabou sendo determinado aí a cumprir um curso, realizar um curso e seguir normalmente na sua função. No caso do prefeito Edson Alves, o que pegou então foi essa questão do recurso dele não ter sido conhecido, por essa questão das taxas recursais que não teriam sido pagas, algo nesse sentido? Exatamente, Vanilson. Como eu disse, na verdade, a ação que foi promovida pelo Ministério Público, ela diz respeito a questões de alocação de servidores, que tinham ordem judicial favorável, e eles deveriam ser alocados nos cargos na prefeitura. E o prefeito, me parece, pelo que consta dos autos, que ele demorou a fazer isso ou não fez de acordo com o que a decisão estabelecia, e por isso o Ministério Público então entrou com essa ação de improbidade. Então nós não estamos falando aqui de um caso de desvio de verba, nem mesmo de algo assim de natureza muito grave, para fins de improbidade administrativa. Mas, diferentemente do caso que você citou, esse outro caso, ele é uma questão criminal, e aí na questão criminal foi feito o acordo, embora o processo também estivesse no Tribunal de Justiça, mas ainda não havia transitado em julgado a decisão. E aí foi oferecida aí essa proposta de acordo. Já no caso do prefeito Edson, o que impediu uma análise do mérito da ação e até mesmo a propositura aí de um acordo foi o fato do tribunal ter certificado o trânsito em julgado da decisão. Então, essa barreira do trânsito em julgado, ela só pode ser transposta aí no caso pela ação rescisória, que é o que a defesa dele está tentando junto ao tribunal. Como o processo encontra-se concluso, o que significa isso? O processo, ambos os processos estão com a desembargadora, a Maria Inês, e ela deve fazer essa análise de maneira conjunta, porque os dois expedientes processuais eles têm a mesma finalidade, e caso ela acolha as alegações de plano, então ela determinaria, no caso, ela pode determinar a suspensão dos efeitos da decisão que cassou os direitos políticos, e aí nessa situação ele permaneceria no cargo. Agora, caso ela indefira esse pedido de antecipação de tutela recursal, aí nesse caso segue com o cumprimento de sentença, e aí ele teria que aguardar o resultado final do processo, mas ele estaria fora do cargo, porque nessa situação o vice assumiria a posição de prefeito enquanto o processo estivesse tramitando. Doutor Luiz Gomes, para a gente fechar, uma outra questão que vem à tona, porque muito provavelmente o Edson Alves deve ser candidato, pré-candidato à reeleição. É natural que isso aconteça porque ele é o atual prefeito lá de Frei Gaspar. E isso pode ter algum impacto porque ele perderia os direitos políticos. O que pode acontecer? Sim, Vanilson, essa situação, caso permaneça com os direitos políticos suspensos, ou seja, se a desembargadora não acolher inicialmente aí nos recursos, no agravo e na ação rescisória, se ela não acolher o pedido de antecipação para suspender a decisão que cassou os direitos políticos, isso influencia diretamente no registro de candidatura e na possibilidade de ser candidato, uma vez que estar
quite com seus direitos políticos, está em dia com seus direitos políticos, é uma condição necessária para registro de candidatura. Então, caso não haja uma decisão que suspenda essa perda dos direitos políticos, ele também ficaria impedido aí de concorrer, né, à reeleição. Bom, doutor, e se acontecer o contrário? Se o pedido for acolhido e for suspensa essa decisão, essa sentença, como é que fica? Bem, nesse caso, ele vai poder concorrer ao pleito, né, vai poder registrar a pré-candidatura e ele pode seguir com a campanha até que seja julgado em definitivo esses 2 expedientes processuais que estão, né, sob a análise do tribunal. Então, no caso de ser acolhida a suspensão, ele poderia sim participar e registrar a candidatura, e isso permaneceria até o resultado final da decisão do tribunal acerca da cassação ou não dos direitos políticos do Edson. A situação é complicada para o prefeito de Frei Gaspar, o Edson Alves, para reverter essa decisão aí, por conta da sentença já ter transitado em julgado, né, e por conta dessas ações, desses recursos que ele ainda tenta na justiça, o agravo e a ação rescisória. Pode acontecer, inclusive, de conceder a liminar, ele permanecer no cargo por um período, ter direito a se candidatar, mas depois do julgamento do mérito, confirmar a decisão anterior, e aí, se ele tiver sido reeleito, ser cassado. Né? E pode acontecer também de ter o julgamento e garantir a mudança da decisão, a mudança da sentença condenatória, que aí ele continuaria normalmente. Aguardar agora para ver o transcorrer dessa situação, porque o recurso que ele apresentou não foi conhecido pela justiça e, pelo que consta, as informações que se tem, por conta de não recolhimento da taxa recursal, que seria uma condição básica, primordial, para que o tribunal, para que a justiça analisasse o recurso, né, feito pelos advogados de defesa naquela oportunidade, visando modificar a sentença, a decisão de primeira instância da perda do mandato e também da cassação dos direitos políticos. Eu tentei falar hoje, mais uma vez, com o prefeito Edson Alves, ele inclusive nos mandou uma mensagem pelo WhatsApp respondendo que por enquanto não vai se manifestar até ter inteiro conhecimento de toda a decisão. Mandei um contato também para o presidente da Câmara Municipal, o Saulo Motorista, para saber, né, qual vai ser o posicionamento da Câmara. Ele disse que ainda não foi notificado do despacho da Justiça de Itambacuri e que assim que acontecer, a Câmara vai seguir aquilo que a Justiça determinar.